É, ó, vamos lá, ó, no hip hop. Oi, gente, eu sou Natália Romualdo. Eu sou Maristela Rosa e tá começando mais um Papo de Preta. E hoje nós viemos aqui para passar para vocês algumas dicas de filmes que, assim, são protagonizados por pessoas negras. Então, muito... O próximo filme da nossa lista, eu não sei se vocês já ouviram falar desse filme, mas, assim, eu fiquei muito feliz por descobrir que é o Besouro, uma produção brasileira, gente. E é maravilhoso o filme, porque ele conta a história de um guerreiro negro que era capoeirista e que ele usa a capoeira como um instrumento, assim, de luta mesmo, sabe? De luta para tentar libertar... De defesa do povo negro. De libertar o povo negro. E ele sofre bastante, mas é um filme maravilhoso. É um filme com um elenco negro fantástico. Cris Viana. Assim. Cris Viana tá no filme, cara. É um elenco muito negro. Bom. Você vê que existem muitos atores negros no Brasil talentosíssimos e que só falta oportunidade. E é legal esse filme também porque ele traz elementos muito fortes da religião afro-brasileira, assim, de uma forma muito bonita e que conversa muito dentro do filme, assim, com relação ao quanto o povo negro brasileiro precisa se unir. A gente só vai ser forte de verdade quando a gente perceber o nosso valor como população negra. Dá pra gente refletir muito com esse filme, vale super a pena. E detalhe, eu assisti pelo YouTube. Tá? Assisti pelo YouTube. Vai lá. É só digitar lá, filme Besouro, que você encontra o filme lá. A gente vai pra luta agora com um filme que eu não sei se vocês conhecem também, que é Selma. Ai, meu Deus. Selma, gente do céu. Gente. Então, Selma. Selma, gente, foi um filme, assim, que ele ganhou o Oscar em 2014 de melhor trilha sonora. E, pra mim, isso é um insulto a esse filme. Não que a música não seja boa, e ela é uma música linda, Glory. Mas, assim, o filme ele é tão é mais forte. Do que isso. Ele tem tanta coisa naquele filme que eu falo, meu, como? Trilha sonora? Trilha sonora, oi! Esse filme que foi quando deu a questão do Oscar So White, que não tinha nenhum ator negro sendo indicado, nenhum produtor, diretor, nada. E esse filme foi totalmente negligenciado, assim. Tanto que eu ouvi falar pouquíssimas vezes desse filme. O filme conta a luta do Luther King pelo direito ao voto dos negros norte-americanos. Porque o que acontecia lá era que, teoricamente, os negros poderiam votar, só que quando eles iam buscar esse direito, eles tinham uma série de barreiras, uma série de coisas que não dava a eles esse direito. E aí são os brancos que estão ali no poder. Eles faziam tudo para que os negros não conseguissem esse direito a voto. No meio do filme mostra que 4 menininhas negras foram mortas e o quanto dentro de uma igreja. E o quanto a população negra está sendo massacrada, é um genocídio mesmo, que continua até os dias de hoje, né? A gente sabe. E aí eles fazem uma marcha. Porque o que o Luther King tinha era uma coisa de ser pacífico e de resistência, sabe? De resistir, demonstrar e resistir. Que era o contrário da ideologia do Malcolm X. E aí... Ele já era mais agressivo. E aí o presidente dos Estados Unidos, ele até preferia que o Martin fosse o líder do movimento, porque o Martin, ele era pacífico, enquanto o Malcolm não. E aí o que eles fizeram foi uma marcha na ponte ali da cidade, ocupando a ponte toda, assim, pelo direito a voto. Só que aí, gente, eu chorei muito nessa hora. É um massacre. Né? É um massacre, e aí, nossa... O Martin não tá nesse momento. Então, vamos pra essa parte. Porque
Esse filme é muito forte, é muito lindo, assim. Só que eu fiquei... Não, eu, Luther assim, King. eu particularmente... querida, é assim, então, vamos ficar em casa para os outros apanhar? Pois é, eu particularmente tinha uma visão do Martin como o herói mesmo, entendeu? Como o herói que, apesar de ser pacífico, que realmente ia lá, dava a cara dele a tapa e tal. Quando veio essa cena da ponte... Não, primeiro que eles colocam o Martin como um ser humano mesmo. Então, isso né? é legal que do filme. Que ele as tem os falhas medos dele, tem as falhas exatamente. e tudo mais. E aí Porque, tem até a porque é uma situação dele carga com a grande pra esposa carregar. dele lá e coisa e tal. E aí, na hora dessa cena da ponte, eu já tava assim, pô, cara, então a minha visão sobre o Martin não é assim, né? A visão que corresponde... Eu não sei se a gente tá conseguindo se fazer entender, porque é tanta coisa nesse filme. Só que o que acontece? Assim, ele era um reverendo, né? E na igreja ele ia pregar, falava, vamos, a gente tem que lutar, a gente tem que resistir e tal, vamos pra luta, vamos. Só que ele ficava com medo. Pra ele era muito difícil, porque a esposa dele até fala que ela não aguentava mais estar sempre cercada pela morte, sabe? Ser ameaçada. Ele era ameaçado, os filhos dele, a esposa. E aí, o que eu acho interessante é que escolheram a figura do Luther King para ser o centro ali, né? Pra gente conhecer a figura e a gente ter ele como herói até hoje. Só que as pessoas que estavam em torno dele eram muito maiores que ele, sabe? Elas tinham uma força, muito motivadas por ele, claro. Só que a gente não ouve falar dessas pessoas, sabe? Que foram para a linha de frente, que resistiram e que apanharam e que morreram algumas. E aí o filme deixa essa reflexão. E aí o filme deixa justamente essa reflexão, mostra um pouco justamente dessa rixa do Malcolm e do Martin, que é verdade, tá, gente? Eles lutavam os dois pelo povo negro, só que eles lutavam de maneiras muito diferentes. Eles tinham maneiras muito diferentes de pensar essa luta. E assim... eu fiquei pensando depois que eu assisti o filme, né, que eles lutaram tanto por causa da questão do voto, porque eles até falam que as leis elas eram feitas por pessoas brancas e com isso as pessoas negras não eram contempladas. E aí a gente vê que hoje, mesmo todo mundo tendo direito a voto, a situação continua a mesma. Né? Porque as leis quem não está no poder ainda são exatamente. E aí a gente continua sendo assim ignorado mesmo pelas leis. E aí o pouco que tem ainda querem tirar da gente. Pois é. E eu recomendo a todos vocês que assistam. Quando você assistir, sabe, coloca nas redes sociais, assim, sabe? As pessoas precisam ver esse filme e precisam discutir sobre toda essa questão. Esse filme é super atual, apesar de ser no momento ali da luta pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, anos 60. É um filme que as coisas que aconteceram lá estão acontecendo agora. E é engraçado porque o Martin, ele vira e fala que vai chegar o tempo em que o povo negro vai ser livre, que não sei o quê, que vai ter igualdade entre negros e brancos, que ele realmente acreditava nisso. Só que aí eu fiquei pensando, então, e até hoje essa liberdade não chegou. Sabe? E aí eu fiquei meio que me perguntando, o que o Martin pensaria dessa situação que a gente está vivendo até hoje? Ai, cara, assistam, pelo amor de Deus. Pois é necessário. Selma. Beleza? E o último filme da nossa lista não podia deixar de ter Viola Davis no elenco. Né? Estamos falando de Histórias Cruzadas. Eu não sei se vocês conhecem também. Eu assisti esse filme também pelo YouTube, assim como eu assisti A Cor Púrpura também. É só digitar lá. A Cor Púrpura eu assisti aqui no YouTube também. Então, é só digitar lá que aparece o filme, gente. E a qualidade não tá ruim, dá pra assistir de boa. Eu não sei nem se esses filmes podiam estar aqui no YouTube, mas eles estão. Mas estão. Assiste aí. Histórias Cruzadas conta a história de empregadas domésticas negras, também ali no período do início ali das questões dos direitos civis norte-americanos. E elas não eram escravas, mas elas eram vistas e tratadas como tal. E aí o filme tem essa contraposição assim, entre as domésticas negras e as mulheres brancas, assim. E aí tem uma jornalista, uma menina branca que vai para essa cidade pequena lá, onde se passa a história. E aí ela tá
tentando se habituar ali no meio. Ela tá vendo toda essa questão das empregadas, e ela é jornalista, e ela quer ter uma oportunidade de escrever. E aí ela começa a conversar com... Aí ela começa a ouvir primeiro o tanto de absurdos que essas empregadas elas têm que passar. E não tem direito nenhum. São tratadas piores do que cachorro. E aí, assim, tem um episódio no filme que é a mulher branca lá, que ela resolve que as negras não podem usar o banheiro da casa. E aí ela fala que as negras têm doenças que elas não têm. E ela quer criar, inclusive, uma lei para colocar banheiro do lado de fora da casa para as empregadas negras. E aí tem até uma cena, que é a cena lá em que a amiga da Viola, ela tá dentro da casa, assim, ela trabalha para essa mulher que inventou essa lei, e aí tá ela, a mãe dela e essa empregada. E começa a chover muito forte mesmo, derrubar, tudo, sabe? E aí a empregada, ela tá morrendo de vontade de ir no banheiro. E o banheiro dela é do lado de fora e ela teria que passar naquela tempestade para ir no banheiro. Exatamente. Aí a mãe da patroa lá vira e fala, você pode usar o banheiro, não tem problema nenhum não. Só que aí a patroa, não vai usar. Como assim que ela vai usar o mesmo banheiro que eu uso? E aí ela não vai no banheiro do lado de fora, porque tá chovendo pra caramba, ela tá apertada, então ela vai no banheiro de dentro da casa mesmo. E aí a patroa dela vai atrás, bate na porta do banheiro e fala, o que você tá fazendo aí? E aí ela dá descarga, a mulher fica puta, possessa, porque ela usou o banheiro e demite ela. Como ela é expulsa da casa, ela é demitida naquele momento, ela tem que sair embaixo de chuva, do mesmo jeito, assim, de qualquer maneira. E aí aparece em off a voz da Viola falando que naquele dia, por causa da chuva, várias pessoas morreram. Várias pessoas negras morreram, que estavam debaixo de chuva morreram. Ainda bem que, assim, não foi o caso dessa personagem, dessa empregada que foi expulsa de casa. Mas outras pessoas foram afetadas pela chuva. E aí, com esse episódio e alguns outros episódios, a jornalista lá branca resolve contar a história dessas empregadas a partir do relato delas. E no início, ela encontra uma grande dificuldade para convencer essas mulheres a falarem, né, sobre esse assunto, porque todas elas tinham medo de ser expostas, de retaliação. E elas vendo também que a situação nos Estados Unidos não era boa para os negros e para as mulheres negras, elas tinham medo disso. Só que aí chegou um ponto da história em que todas elas, no caso, isso foi mais de 20 mulheres, resolveram se juntar e ir atrás da jornalista para ter a história relatada por ela nesse livro, com a condição de que elas fossem contadas sob pseudônimo, mas mesmo assim... O filme ele não é um drama assim, de você chorar, como o Selma, por exemplo, quando é 12 anos de escravidão, mas é um filme para você parar para pensar também nas relações raciais que a gente vive até hoje, assim, no quanto a população negra ela é negligenciada, o quanto a mulher negra é negligenciada. A situação das empregadas domésticas até hoje, porque até pouco tempo a maioria, atrás... e na sua maioria são negras. Exatamente. Né? E assim, até pouco tempo atrás, a minha irmã, ela era empregada doméstica. E um dos motivos que levou ela a desistir desse tipo de serviço foi que ela se sentia, assim, tratada como cachorro em casa, sabe? Esse filme faz um link muito interessante com A Que Horas Ela Volta, que é um filme nacional com a Gina Casé, que ganhou o prêmio e tudo mais. Eu acho que esse filme nacional, A Que Horas Ela Volta, ele tem um problema de não serem mulheres negras protagonistas, não que não existam empregadas domésticas não negras, mas nós somos a maioria, né? As empregadas domésticas são a maioria mulheres negras. E aí, no cinema, na televisão, quando é um papel coadjuvante, colocam a mulher negra para ser empregada. Quando é um filme para falar sobre a empregada, para ela ser protagonista, aí é uma mulher não negra que faz, sabe?
E isso me incomodou no A Que Horas Ela Volta, porque ele peca em não fazer essa discussão racial também. O que não acontece em Histórias Cruzadas, porque ele fala sobre a questão das empregadas domésticas e fala muito bem sobre a questão racial que envolve tudo isso, assim. Então é um filme mais que recomendado para vocês assistirem também. É Ok? isso. A gente espera que vocês tenham gostado da nossa lista. Dever de casa para vocês, assistam Assistir. e venham aqui comentar o que vocês acharam, pelo menos de um filme do que a gente falou aqui. Vem aqui e comenta o que vocês acharam, que a gente responde vocês, tá bom? Beleza? Gente, muito obrigada pelo carinho de sempre. Sigam a gente no Facebook, no nosso Instagram, temos Snapchat também. Os nossos Twitters estarão aqui na descrição. E detalhe, estamos novamente usando os brincos da Linda Afro, gente. A Linda Afro, os produtos dela são maravilhosos. O link também da página dela do Facebook vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho dela, beleza? E aquela velha história, se não é inscrito, se inscreva, curtindo o vídeo aqui, comentem, compartilhem. Um beijo enorme para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.